estamos livres da lei. Ponto. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. E assim, o senhor tem citado a questão o fim da lei é Cristo, e etc. Eu acho interessante, nós precisamos observar os tempos verbais, muitas vezes, também, no que acontece aqui. Né? Totelos tu nomon, estim, verbo no presente. Ou seja, não era, ao fim da lei não foi Cristo. O fim da lei não era, ao fim da lei não foi Cristo. O fim da lei não era, ao fim da lei não foi Cristo. Ou seja, a lei continua cumprindo o seu objetivo de apontar para Cristo. Telos não tem o significado necessariamente de fim no sentido de terminar, mas no sentido de objetivo, de finalidade também. Isso, a gente dá uma olhadinha lá no Theological Dictionary of the New Testament, a gente vai encontrar ali exatamente isso. O foco do Antigo Testamento é a lei. O foco no Novo Testamento é Cristo. Muda totalmente. Muda totalmente. E esse é o ponto, para mim, que Paulo trabalha. E que o foco do Antigo Testamento era a lei. Isso é um problema no que diz respeito à teologia. Né? A teologia, aquela que a gente chama de das Mitte, das Alten Testament, que é o mito, é o centro do Antigo Testamento. A discussão teológica sempre chega. O centro do Antigo Testamento não é a lei. O centro do Antigo Testamento é Deus. É Deus. A lei ela é a normatização do seu relacionamento com Deus. E o centro do Novo Testamento é Jesus Cristo. Ele é o centro. Aquilo que os teólogos discutem, dizem que o centro do Antigo Testamento é Deus, o centro do Novo Testamento é Cristo, e o centro das Escrituras é Deus através de Cristo. Né? Então, sendo no passado, sendo no presente. Então, um problema de teologia, na verdade, aqui com relação a isso. O ponto é que Jesus, em Mateus 22, 37 a 40, ele resume a lei em 2 mandamentos apenas. Toda a lei, não a lei moral, mas porque toda lei é moral. Não há uma lei imoral, uma parte da lei, mesmo a cerimonial, civil, ela não é imoral. Ela tenta revelar o caráter de Deus, de santidade de Deus. Os mandamentos de resumo que Jesus fez não são mandamentos que ele havia colocado novos. Um é Deuteronômio 6,4 e o outro é Levítico 19. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eram mandamentos existentes dentro do próprio contexto dos mandamentos. A convenção judaica de Torá, a palavra Torá vem de um verbo hebraico, yará, que quer dizer apontar. Ele aponta, ele nos diz e nos dita um caminho, nos aponta um caminho, nos mostra um caminho, é um guia e instrução para a vida. Por isso que toda a Torá se resume em 2 coisas, toda a Torá. E isso não é o pensamento apenas do Messias, a casa de Hillel dizia isso. A casa de Hillel dizia isso, os rabinos diziam isso. O Messias, ele coloca de uma forma muito maior, claro que na sua boca tudo fica muito maior porque ele é o próprio Deus falando. Mas o próprio pensamento judaico já dizia exatamente isso, que se algum outro mandamento existe maior do que esse, estão todos resumidos nisso. Os próprios Aseret Divrot, que são os 10 mandamentos, eles estão relacionados com categorias, não são chamados mandamentos dentro da palavra de Deus, são chamados de palavras, pronunciamentos, porque são categorias que englobam todos os outros mandamentos. Então, os 10 mandamentos, aquelas 10 pronunciamentos, todos os outros 603 estão englobados dentro dele. Os outros 2 englobam todos os 603, esses mandamentos que existiam dentro da própria Torá. Que no final das contas, tudo se resume a isso. Toda a Torá se resume basicamente a você ir até Deus. Você vai a Deus e você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não está, o primeiro ponto, Jesus não está extinguindo os outros mandamentos pela citação de 2 mandamentos que existiam anteriormente, porque eles já existiam. Se a existência deles significava a inexistência dos outros, a inocuidade dos outros, esses eram inócuos desde a época em que eles mesmos existiam. Mas essa divisão pedagógica da aplicação da lei não implica numa divisão da lei. Ou seja, ou a lei passa inteira para o novo, porque ela é una, daí a afirmação. Né? Se o irmão fosse um adventista de geração anterior, que concorda com esse pressuposto reformado, de que procura dividir a lei nessas categorias, né, ficaria talvez mais fácil para você. Mas uma vez que a lei é una, ou ela passa inteira ou não pode passar uma parte. Aí eu vejo, de fato, uma grande contradição, o que eu acho que é a tese de Paulo. Que aí Paulo vai dizer, não, a lei precisa ser cumprida integralmente, porque eu não tenho condição. Mateus 5 e 17, que ficou bastante claro, Jesus dizendo, eu não vim abrogar a lei, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. Mas eu queria fazer algumas considerações a respeito do que o senhor falou, pastor. Há uma confusão muito grande no seu pensamento a respeito porque eu expressei de forma muito clara que assim, não estamos dividindo a lei, mas dizendo que existem mandamentos específicos da lei que são cumpríveis por grupos específicos de pessoas. Isso não é dividir a lei, isso é aplicar para grupos específicos aquilo que a própria lei diz.
A lei, quando fala que o sumo sacerdote não pode se casar com a viúva, ela delimita aquele para que deve cumprir aquele mandamento. Isso é bem claro. O sumo sacerdote, agora, por exemplo, leis de sacrifícios, todos deveriam cumprir. Concordo 100%, todos deveriam cumprir. Mas isso não significa, a lei sendo una, ela não significa que ela deveria ser cumprida integralmente, totalmente por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Por quê? Porque vários dos seus mandamentos são específicos para determinados grupos de pessoas. Existem mandamentos por tempo também. Por exemplo, o Shema. O Shema é um mandamento por tempo. Ele precisa ser feito de acordo com a legislação judaica, halahá, ele precisa ser feito até as 9 horas da manhã. A mulher está isenta de todo e qualquer mandamento que seja por tempo, dentro da tradição judaica. Então, ela não precisaria cumprir esse mandamento. Quando nós dizemos que Cristo cumpriu toda a lei, será que Cristo cumpriu nesse sentido, no sentido de haver obedecido todos os mandamentos, nos tornando, assim, completamente livres da obrigatoriedade de cumprir esses mandamentos? Será que, olhando para a vida de Cristo, nós vemos Cristo cumprindo os mandamentos que fossem específicos, por exemplo, do sumo sacerdote, ou o mandamento específico do pobre, ou o mandamento específico daquele que fabricava o pão, ou o mandamento específico daquele que era agricultor? É esse que é o ponto que eu estava colocando. Não é divisão da lei, nem nos seus aspectos didáticos, mas é a aplicação dos aspectos da lei para grupos específicos de pessoas. Porque a lei presta a isso, para nos condenar diante de Deus. Ela não nos ensina. A lei não nos ensina. A lei, ela nos leva, ela nos conduz a Cristo. Quando o Senhor diz, por exemplo, que a lei não nos ensina, na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Deuteronômio 6, versos 1 em diante, na verdade, Deus disse que você deve ensinar estas palavras, tu as ensinarás, inculcarás aos teus filhos. A gente faz isso todo sábado, na nossa proclamação do Shema, e todos os dias. Quando a gente diz Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, nós estamos proclamando que a Torá é o meio pelo qual Deus nos ensinou e continua nos ensinando. E ele nos ensina o quê? Primeiro, nos ensina o caminho da felicidade. Devarim, Deuteronômio 30, versos 15 em diante. Veja, hoje eu estou colocando diante de vocês vida e felicidade, morte e desgraça. Em outras palavras, quando Deus coloca a Torá, ele nos ensina por onde caminhar e por onde não caminhar. Então ela nos ensina. Eu achei muito... me estranhou, na verdade. Me estranhou bastante. Talvez não tenha sido exatamente essa vontade, né, a intenção do que o Senhor quis dizer. Primeiro o Senhor tinha dito que a Torá, que a lei não nos ensina. Depois o Senhor disse que ela é apta para nos ensinar. Agora, diz que também usando... vai rapidinho, uns 30 segundos. Ela é boa, mas ela também é inútil. Eu queria entender como é que essas contradições... É bom se tornou em morte se resolvem. Eu, na verdade, para ser bem resumido, eu queria que o senhor me explicasse como é que se resolvem essas contradições e a lei que não ensina, mas é apta para nos ensinar, porque é a palavra de Deus, inerrante, infalível, no Antigo Testamento, a lei que é santa, justa e boa, o mandamento santo, justo e bom, mas também é inútil, é o ministério da morte, etc. Muito bom, vamos lá, pastor. Quando eu digo que a lei não serve para ensinar, não serve para nos ensinar a ser santo. Ela serve para nos ensinar Cristo. Ela serve para nos conduzir a Cristo, mas ela não tem poder. É por isso que Paulo está falando aqui, Paulo, né? Se o autor dos Hebreus for Paulo. Uhum. O autor aos Hebreus, até não sei qual é a sua opinião. Não outro abacaxi, né? Por isso que ele fala da inutilidade. Não porque ela em si mesma seja inútil, mas é porque ela não é o didascalóia. Ela não ensina de verdade, ela conduz apenas. Ela é uma babá. O tutor, o aio lá, né? Citado por Paulo em Gálatas, é aquele que pega pela mão. Você não vai aprender nada com a lei, até porque você não pode fazer nada, você não pode cumprir a lei, você não tem capacidade nenhuma de cumprir a lei, mas ela te pega pela mão e te leva agora até Jomerson, alguém. pastor, vamos aqui, dar uma olhadinha em algumas coisas do que o senhor falou. Primeiro que para alguns vai parecer até acusação, mas assim, pareceu um adventista falando. Que glória, pareceu um adventista falando. Em muitos aspectos pareceu realmente um novo adventista, né? A nova geração. Da nova geração adventista. Porque eu achei curioso até, desculpa tomar seu tempo, você citou que o código moral não é só os 10 mandamentos, para mim é uma novidade ouvir isso de um adventista. Pode ter certeza, vai ouvir muitas vezes, na verdade. Eu queria tentar voltar àquele tema, porque isso vai ajudar a gente a entender esse aspecto, porque é dessa pergunta. Quando eu dizia a lei, e aí é preciso, Romanos mostra exatamente isso, a Bíblia inteira vem falando isso. O que é a lei? A lei é a expressão do caráter de Deus.
Em hebraico, a primeira palavra, Nohi Adonai Elohecha, lá em Êxodo 20, os rabinos entendiam que ela quer dizer Ananafshi Veyeti, Ananafshi Keti Veyeti, ou seja, eu escrevo a minha lei, meu caráter e estou entregando a vocês. Ou seja, os 10 pronunciamentos são a manifestação do caráter de Deus. Alguém pode ter o caráter de Deus? Através apenas de Cristo Jesus. Mas o que acontecia com aqueles da antiga aliança que não tinham o caráter de Deus? Ou seja, andavam, patinavam. Eu vou falar de antiga aliança, não no sentido dessa diferenciação que se faz muitas vezes, mas no sentido mais didático, efetivamente. O que acontecia com eles? Basicamente, a lei continuava olhando para eles, vocês não conseguiram, aqui o caráter, vocês não conseguiram. E como é que eles se salvavam? Através da lei? Não. Eles se salvavam através da graça de Deus em aceitar o chamado 5S da salvação. Era sangue, sacerdócio, era o sacerdote, o sangue, santuário, substituto, o chamado 5S da salvação. Era sangue, sacerdócio, era o sacerdote, o sangue, santuário, substituto e sacrifício. Era isso que acontecia. Em outras palavras, ele tinha poder em si mesmo para salvar? Ele podia chegar lá e falar para Deus, até às vezes Neemias falando isso, Senhor, porque eu fiz. Quem aproximasse de Deus e dissesse, porque eu fiz tudo isso, o que Deus ia dizer para ele? Sua justiça é como trapos de imundícia, não me serve. Isso é o Antigo Testamento, isso é a Bíblia hebraica, é Tanar. O que acontece no Novo Testamento? O problema continua sendo o mesmo. O problema ainda é o pecado. Ainda é o pecado. Nosso problema era o mesmo problema do povo de Israel, nosso problema sempre foi o pecado. E como é que nós podemos nos justificar diante de Deus? De maneira nenhuma. Não existe maneira de nos justificarmos diante de Deus. Como é que nós podemos ir? O fim da lei é Cristo para a justificação daquele que crê. Ou seja, a finalidade da lei. Como é que nós podemos, então, quando a lei nos aponta, você pecou e o salário do pecado é a morte? O salário do pecado é a morte, a lei diz assim, olha, você deveria morrer. Mas existe ainda um plano de salvação através dos 5S da salvação. Cristo como sumo sacerdote em um verdadeiro santuário não erigido por mãos humanas, que oferece o seu próprio sangue como sacrifício maior, muito maior, e que é ele o substituto, nosso advogado. Ou seja, o meio de Deus resolver o problema do pecado é o mesmo. O meio pelo qual Deus julga o pecado, de acordo com Tiago 1, 22 em diante, é o mesmo. Ou seja, a questão não é onde é que nós buscamos salvação. Em Cristo Jesus. Na antiga aliança, na nova aliança, em qualquer lugar. Qual deve ser a atitude do cristão hoje? Continuar buscando salvação em Cristo Jesus, sem em qualquer momento deixar de olhar para as regras bíblicas de como viver uma vez estando dentro da aliança. Então vamos lá, põe aí o resultado aí no ar aí pra gente, aí da nossa enquete aí. 80% não, 20% sim, 1.300 votos na nossa enquete. Muito obrigado por você que votou aí na nossa enquete, tá bom? Que traz um resultado bem interessante também. Mas ele estava ao contrário, né, Zeca? Na verdade, o dispensado era o não, o sim. Isso, e o sim. Que os perdeu, dois tocaram ao contrário aqui. Perdeu. Exatamente. Perdeu, tocaram ao contrário aqui. Perdeu. Acaba de chegar no mercado um dos cursos de homilética mais completos da atualidade, do pós-graduado em jornalismo científico e mestre em teologia, professor Leandro Quadros. Esse curso te ajudará a elaborar um bom sermão e a pregar com mais objetividade e dinamismo. Através desse curso, você irá realizar evangelismo com mais eficiência, não só em reuniões evangelísticas, como também nas redes sociais. Se você gosta de dar estudos bíblicos, através desse curso você irá adquirir técnicas para poder aprimorar esse trabalho missionário. Lucas capítulo 10, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se prepare a sua igreja e prepare também uma geração de cristãos com solidez na palavra de Deus. Adquira agora mesmo o curso de homilética do professor Leandro Quadros. É só acessar o link na descrição desse vídeo. Testemunhe da sua fé, com conhecimento bíblico e com poder do Espírito Santo.